Olá, meus queridos irmãos. O tema do nosso estudo hoje é uma pergunta. Quer mergulhar no poder de Deus? Então vamos lá. Ezequiel 47, versículo 2. Eu vou ler só esse versículo, mas nós vamos trabalhar outros versículos também. Então o subtítulo desse capítulo aqui é o rio que flui do templo, ou o rio que flui do trono de Deus. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste, e eis que ali corriam águas do lado direito. Então aqui é Ezequiel falando, né, por onde ele estava sendo levado por Deus, né. Nós vivemos em um tempo em que a igreja se contenta com um relacionamento superficial com Deus, ou seja, apenas molhando os pés, como vai falar em outros versículos, né? No entanto, esse versículo de Ezequiel, ele nos convida a ir mais profundo. O rio que flui do trono de Deus, ele representa a presença e o mover do Espírito Santo em nós, né? Que nos foi dado, o Espírito Santo nos foi dado não só para tocá-lo, não só para nós tocar ele, mas sim para nos envolver com ele por completo, né? Jesus não enviou o Espírito Santo quando ele subiu aos céus, ele disse assim, eu vou enviar o Consolador, né? Ele não enviou o Espírito Santo só para nós tocar nele, mas sim se envolver completamente com ele, com o sobrenatural mesmo, né? Então, se aprofundar no rio de Deus não são experiências momentâneas, mas uma entrega total, é ter fome, é ter sede de Deus. E sair também da nossa zona de conforto e mergulhar numa comunhão diária de obediência e rendição com Ele, né? Em Isaías 55:1 diz assim, vinde a mim todos os que têm sede, né? E em João 7:38 diz assim, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? Então, até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a ir? Eu vou citar aqui várias propostas para você escolher onde você quer chegar. Amém? Primeira proposta. Água até os tornozelos. Versículo 3. Diz assim. Ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Tornozelos é um pouquinho acima da planta dos pés, né? Essa água nos tornozelos representa um contato superficial com Deus. É no início da nossa jornada cristã. Aqui você pode tomar o leitinho espiritual, como diz a palavra lá em Coríntios, né? Aqui você vai ser fortalecido por outra pessoa, através da oração da outra pessoa, do jejum, do ensino da palavra, né? Mas sempre alguém ajudando você, né? E o Espírito Santo, logicamente, né? Usando a pessoa para te ensinar. E quando você lê a palavra também ele te ensina, né? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ensina todas as coisas, mas é algo superficial, é onde você precisa de pessoas para estar te ajudando a buscar Deus, a conhecer Deus, né? Nessa etapa você é um bebê ainda, depende de tudo, né? Você é dependente de tudo nessa etapa. Depois vem as águas no joelho, versículo 4, parte A. Novamente ele mediu 1000 e levou através das águas, e as águas estavam pelos joelhos, né? O joelho já fala de oração e reverência, né? Busca de crescimento espiritual, né? De comunhão mais profunda. Nesse nível, o cristão começa a se dobrar diante de Deus, buscando ele mais intimidade, mais quebrantamento, né? Ele vai estar mais quebrantado, ele já vai, por sua própria vontade, a ter essa comunhão com Deus, a ter essa intimidade, ficar mais quebrantado, né? Quando a água está nos joelhos. Aí a terceira é águas nos lombos, que está lá no versículo 4b. Diz, novamente ele mediu 1000 e me trouxe através, as águas estavam pelos lombos. Então, água nos lombos representa força, serviço. Nessa etapa, o cristão começa a servir, né, na obra de Deus, a se mover com autoridade, ou seja, ele assume sua identidade em Cristo e vai trabalhar na obra com a autoridade que ele tem em Cristo Jesus. Amém? E o quarto é águas profundas, impossível de atravessar, versículo 5. Em seguida, ele mediu 1000
E este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Então aqui, nessa etapa, é uma total rendição ao Espírito Santo. Aqui, nós não controlamos mais, nós somos guiados pelo Espírito. Não andamos mais por nós mesmos, mas fluímos nele, porque a água é muito profunda, né? Nós não conseguiríamos atravessar sem o poder do Espírito Santo sobre nós, né? Então aqui nós temos que nos render totalmente a Ele, para que Ele nos leve nessas águas profundas, amém? Então aqui é o momento em que a gente flui nele, não vive mais nós, mas Ele vive em nós, né? Aliás, nós não vivemos mais por nós mesmos, mas Ele que vive em nós. Mas quais os resultados do rio de Deus na nossa vida? Então aqui no versículo 8 e 9 nós vamos ver o resultado, que diz assim: então ele me disse, estas águas saem em direção da nação do leste e desce para dentro do deserto e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. Então aqui a cura e a vida, né, são os resultados do rio de Deus. Cura e vida. Onde o Espírito Santo age, a restauração, a libertação e a renovo, né? Então todas as etapas, tanto dos tornozelos, como dos joelhos, como dos lombos e como das águas profundas, nós vamos receber isso, cura e vida, né? E também vamos ter frutos constantes, no versículo 12. Diz assim: e junto ao rio, sobre as suas ribanceiras deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, como folha, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com seus meses, porque as suas águas saíram do santuário, e o seu fruto será para alimentar, e as suas folhas por remédio. Então nós vamos dar frutos constantes, andando nas águas profundas, né? E teremos vida em abundância, uma vida produtiva, né? Frutos que vão ajudar a alimentar os outros. Aleluias por isso. Glórias ao Senhor. Nós queremos ser árvores frutíferas do Senhor, que produzam frutos em abundância. Amém? Deus sempre nos chama para mergulhar mais profundo. E eu te pergunto agora, até onde você quer chegar? Amém? Vamos orar? Te louvamos, Senhor, porque Tua presença flui como um rio em nós. Obrigado por nos chamar, Senhor, para as águas mais profundas. Não queremos, ó Deus, permanecer na superfície, tocando apenas no raso da Tua vontade. Queremos mergulhar, nos render totalmente a Teu Espírito e ser conduzidos por Ele, Pai. Que possamos a cada dia, Senhor, dobrar os nossos joelhos, Senhor, com humildade e orar com mais intimidade. Nos dá, Senhor, mais sede e mais fome de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Que a Tua bênção esteja sobre cada irmão, Senhor, cada amigo que está ouvindo, Senhor, ó Deus, esse estudo, Senhor, que eles possam se aprofundar em Ti, cada dia, dia após dia, Senhor, que eles tenham uma comunhão diária com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se gostou desse estudo, curte e compartilha. Amém?